Leituras da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia no livro de Deuteronômios, capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Vamos escutar e lermos juntos agora. Deuteronômio 4. Exortação à obediência. E agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Ponde-os em prática para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não ajuntareis nada a tudo o que vos prescrevo, nem tirareis nada daí, mas guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez a Baal-Fogor, como exterminou todos aqueles dentre vós que tinham seguido o Baal de Fogor. Mas vós, que estáis unidos ao Senhor, vosso Deus, estáis hoje todos vivos. Vede, ensinei-vos leis e ordenações, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, a fim de as praticardes na terra que ides possuir. Observai-as, praticai-as, porque isto vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos, que, ouvindo todas essas prescrições, dirão: eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Underscore. Haverá, com efeito, nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si como está de nós o Senhor, nosso Deus, cada vez que o invocamos? Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? Guarda-te, pois, a ti mesmo, cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, e toma cuidado para que isso não saia jamais de teu coração, enquanto viveres. Lembra-te do dia em que te apresentaste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me falou, dizendo: ajunta-me o povo, para que ouçam as minhas palavras, e aprendam a temer-me ao longo de toda a sua vida, e o ensinem aos seus filhos. Aproximastes-vos então e estivestes ao pé do monte, e eis que o abrasava um fogo que subia até as profundezas do céu, onde havia trevas, nuvens e escuridão. Do meio do fogo o Senhor falou, ouvistes o som de suas palavras, mas não vieis no entanto nenhuma forma, somente uma voz. Ele deu-vos a conhecer a sua aliança, e ordenou-vos que a observasseis, as 10 palavras que escreveu nas 2 tábuas de pedra. Ordenou-me o Senhor naquele mesmo tempo que vos ensinasse as leis e os preceitos que deveríeis observar na terra que ides possuir. A proibição da idolatria. Tende cuidado com a vossa vida, no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou do seio do fogo em Horebe, não vistes figura alguma. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher. Representação de algum animal que vive na terra ou de um pássaro que voa nos céus. Ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas, debaixo da terra. Quando levantares os olhos para o céu, e vires o sol, a lua, as estrelas, e todo o exército dos céus, guarda-te de te prostrar diante deles e de render um culto a esses astros, que o Senhor, teu Deus, deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vós, o Senhor vos escolheu e vos retirou da fornalha de ferro que era o Egito, para serdes o seu povo, o povo de sua herança, como o sois presentemente. O Senhor irritou-se contra mim por causa de vós, e jurou que eu não passaria o Jordão, nem entraria na boa terra que ele, o Senhor, vosso Deus, vos dá como herança. Vou morrer nesta terra, sem atravessar o Jordão. Tende cuidado para não esquecer a aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco, e não façais uma imagem esculpida, representando o que quer que seja, como vos proibiu o Senhor vosso Deus. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo devorador, um Deus zeloso. Quando tiverdes filhos e netos, e, depois de vos terdes envelhecido nessa terra, vos corromperdes e fabricardes alguma imagem esculpida do que quer que seja, fazendo o que é mal aos olhos de vosso Deus e provocando assim a sua ira.
Tomo hoje como testemunha contra vós os céus e a terra. Certamente não tardareis a desaparecer da terra cuja possessão ides tomar agora, depois de atravessado o Jordão, não prolongareis nela os vossos dias, mas sereis exterminados. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, e restareis poucos entre as nações, aonde vos conduzir o Senhor. Lá, adorareis deuses feitos pela mão do homem, deuses de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem sentir. Então procurarás o Senhor, teu Deus, e o encontrarás, contanto que o busques de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando todos esses males tiverem caído sobre ti, mais tarde, em tal tribulação voltar-te-ás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, e ele não te quer abandonar nem te extinguir, e não se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. O Senhor é Deus. Escruta os tempos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem na terra. Pergunta se houve jamais, de uma extremidade dos céus à outra, uma coisa tão extraordinária como esta, e se jamais se ouviu coisa semelhante. Houve, porventura, um povo que, como tu, tenha ouvido a voz de Deus falando do seio do fogo, sem perder a vida? Algum Deus tentou jamais escolher para si uma nação do meio de outra, por meio de provas e de sinais, de prodígios e de guerras, com mão poderosa e braço estendido, e de prodígios espantosos, como o Senhor, vosso Deus, fez por vós no Egito diante de vossos olhos? Tu foste testemunha de tudo isso para que reconheças que o Senhor é Deus, e que não há outro fora dele. Fez-te ouvir a sua voz do céu para a tua instrução, e na terra mostrou-te o seu grande fogo, e o ouviste falar do meio das chamas. Porque amou teus pais, e elegeu a sua posteridade depois deles, tirou-te do Egito com a força de seu poder. Despojando em teu favor povos mais numerosos e mais robustos do que tu, para introduzir-te em suas terras e dá-las a ti em herança, como estás vendo hoje. Sabe, pois, agora, e grava em teu coração que o Senhor é Deus, e que não há outro em cima no céu, nem embaixo na terra. Observa suas leis e suas prescrições que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e prolongues teus dias para sempre na terra que te dá o Senhor, teu Deus. As cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, a oriente, para que se refugiasse nelas o homicida que tivesse matado alguém por imprudência, sem ódio premeditado, e pudesse assim conservar a sua vida refugiando-se ali. Estas são as cidades: Bozor, no deserto, na terra do Planalto, para os Rubenitas. A introdução da lei. Eis a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, as leis e os preceitos que Moisés propôs aos israelitas depois de sua partida do Egito. Do outro lado do Jordão, no vale situado em frente de Bet-Fogor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom, Moisés e os israelitas os tinham vencido depois de sua saída do Egito. E tinham conquistado a sua terra, assim como a de Og, rei de Bazã, os 2 reis dos amorreus que ocupavam a região além do Jordão. Desde Aroer, situada sobre a margem da torrente do Arnon, até a montanha de Sirion, também chamada Hermon. E toda a planície que se estende além do Jordão, ao oriente, até o mar da planície, ao pé do Fasga. Deuteronômio 5. Os 10 mandamentos. Moisés convocou todo o Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, as leis e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos, aprende-os e pratica-os cuidadosamente. O Senhor, nosso Deus, fez um pacto conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, que estamos hoje aqui ainda vivos. Falou-nos o Senhor face a face no monte, do seio do fogo. Durante aquele tempo, eu estava entre o Senhor e vós para transmitir-vos suas palavras, porque,
aterrados pelo fogo, vós não subistes o monte. Ele disse: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura representando o que quer que seja do que está em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas para render-lhes culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. Guardarás o dia do sábado e o santificarás, como te ordenou o Senhor, teu Deus. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. Mas no 7º dia, que é o repouso do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teus animais, nem o estrangeiro que vive dentro de teus muros, para que o teu escravo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do teu Senhor te tirou. É por isso que o Senhor, teu Deus, te ordenou observasses o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que se prolonguem teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher de teu próximo, não cobiçarás sua casa, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Tais são as palavras que no monte, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, o Senhor dirigiu com voz forte a toda a vossa assembleia, sem juntar mais nada, e escreveu-as em 2 tábuas de pedra, que me entregou. Ora, depois que ouvistes a voz que saía do meio das trevas e vistes o monte ardendo em fogo, viestes ter comigo com vossos chefes de tribos e vossos anciãos para dizer-me: Eis que o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do seio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao homem sem que este morra. Porque, entretanto, nos exporemos à morte? Esse grande fogo nos devorará. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Qual é o mortal que pode ouvir como nós a voz do Deus vivo, que fala do meio do fogo, e permanecer ainda vivo? Quanto a ti, aproxima-te para ouvir o que dirá o Senhor, nosso Deus. Ouvindo vossas palavras quando me faláveis, o Senhor disse-me: Ouvi as palavras que esse povo te disse, está bem tudo o que disseram. Ah, se tivessem sempre esse mesmo coração, para me temer e guardar meus mandamentos. Seriam então felizes para sempre, eles e seus filhos. Vai e dize-lhes que voltem para as suas tendas. Tu, porém, fica aqui comigo. Vou expor-te todas as ordenações, as leis e os preceitos, que lhes ensinarás, para que as observem na terra que lhes dou em possessão. Observai, pois, todas as ordens do Senhor, vosso Deus. Seguireis exatamente o caminho que o Senhor, vosso Deus, vos traçou, a fim de que vivais e sejais felizes, e vossos dias se prolonguem na terra que ides possuir. Deuteronômio 6. O grande mandamento: amar a Deus. Eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor, vosso Deus, me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiqueis na terra aonde ides entrar para tomar posse dela. Assim, temerás o Senhor, teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho e o filho de teu filho, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Tu os ouvirás, pois, ó Israel, e cuidarás de cumpri-los, para que sejas feliz e te multipliques copiosamente na terra que mana leite e mel,
como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Atá-los-ás à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Exortação à obediência. Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra que a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, jurou te dar. Casas mobiliadas e cheias de toda a sorte de coisas, que não ajuntaste, poços que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres a saciedade. Então, guarda-te de esquecer o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. Temerás o Senhor, teu Deus, prestar-lhe-ás o teu culto e só jurarás pelo seu nome. Não seguireis outros deuses entre os das nações que vos cercam. Porque o Senhor, teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus zeloso. Não provocareis o Senhor, vosso Deus, como o tentastes em massa. Observareis suas ordenações, seus preceitos e suas leis. Farás o que é bom e reto diante dos seus olhos, para que sejas feliz e possuas a terra que o Senhor jurou a teus pais dar-te. Quando expulsasse de diante de ti todos os teus inimigos, como o disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar mais tarde, que são estes mandamentos, estas leis e estes preceitos que o Senhor, nosso Deus, nos prescreveu? Tu lhe responderás: éramos escravos do Faraó, no Egito, e a mão poderosa do Senhor libertou-nos. À nossa vista operou o Senhor prodígios, e grandes e espantosos sinais contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua família. Tirou-nos de lá para conduzir-nos à terra que, com juramento, havia prometido a nossos pais dar-nos. O Senhor ordenou-nos que observássemos todas essas leis e temessemos o Senhor, nosso Deus, para sermos sempre felizes e para que nos conservasse a vida, como o fez até o presente. Seremos, pois, tidos por justos, se tivermos o cuidado de nos conformar a toda essa lei diante do Senhor, nosso Deus, como ele nos mandou. Deuteronômio 7. As nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra que vais possuir, e tiver despojado em teu favor muitas nações, os heteus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. Quando o Senhor, teu Deus, as tiver entregado e tu as tiveres vencido, então as votarás ao interdito. Não contrairás com elas matrimônios, não darás tua filha a seus filhos, e não tomarás de suas filhas para teu filho. Pois elas afastariam do Senhor o teu filho, que serviria a outros deuses. Mas eis como procedereis a seu respeito: destruireis seus altares, quebrareis suas estelas, cortareis suas acerás de madeira e queimareis suas imagens de escultura. Porque és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus, o qual te escolheu para seres o seu povo, sua propriedade exclusiva, entre todas as outras nações da terra. Não é porque sois mais numerosos que todos os outros povos que o Senhor se uniu a vós e vos escolheu. Mas o Senhor ama-vos e quer guardar o juramento que fez a vossos pais, por isso a sua mão poderosa tirou-vos da casa da servidão, e livrou-vos do poder do Faraó, rei do Egito. Reconhece, pois, que o Senhor, teu Deus, é verdadeiramente Deus, um Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a 1000ª geração para com aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Mas castiga diretamente aqueles que o odeiam, exterminando-os, e infligindo sem demora o castigo direto àquele que o odeia.
Observai, pois, as ordenações, as leis e os preceitos que vos prescrevo hoje, e praticai-os. As bênçãos da obediência. Se ouvirdes esses preceitos e os praticardes fielmente, o Senhor, teu Deus, guardará para contigo a aliança de misericórdia que jurou a teus pais. Amando-te, abençoando-te e multiplicando-te, abençoará o fruto de teu ventre e o fruto do teu solo, teu trigo, teu vinho e teu óleo, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais dar-te. Serás bendito mais que todos os povos. Não haverá no meio de ti quem seja estéril, macho ou fêmea, tanto entre os homens como entre os animais. O Senhor apartará de ti toda a enfermidade. Devorarás todos os povos que o Senhor, teu Deus, te entregar. Se disseres no teu coração, estes povos são mais numerosos do que eu. Não os temas. Das grandes provas que os teus olhos viram, dos sinais e dos prodígios que o Senhor fez quando te tirou do Egito com sua mão forte e seu braço poderoso, o mesmo fará ele a todos os povos que temes. O Senhor, teu Deus, enviará mesmo vespas contra eles, até destruir e exterminar todos os que tiverem escapado e se houverem ocultado de tua presença. Não te assustes por causa deles, porque tens o Senhor, teu Deus, no meio de ti, um Deus grande e temível. Ele expulsará pouco a pouco essas nações diante de ti. O Senhor, teu Deus, as entregará a ti e semeará o pânico no meio delas até que todas sejam exterminadas. Entregará os seus reis nas tuas mãos, e tu apagarás os seus nomes de debaixo dos céus, ninguém te poderá resistir, até que os tenhas derrotado. Queimareis as imagens esculpidas de seus deuses, mas não cobiçareis a prata nem o ouro de que são revestidas, nem delas tomareis nada, para que isso não te seja um laço, pois são uma abominação para o Senhor. Não introduzirás em tua casa coisa alguma abominável, porque serias, como ela, votado ao interdito, tê-las em extremo horror e grande abominação, porque é votada ao interdito. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Deuteronômios, capítulos 8, capítulos 9, capítulo 10 e capítulos 11. Paz e bênção a todos.